9h37. CBN Saúde. Oferecimento Seibin Medicina Diagnóstica. 37 anos inspirando pessoas a cuidar de pessoas. E Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Infelizmente, os casos de Covid-19 voltaram a crescer de forma preocupante nas últimas semanas, aqui no estado e também em Campo Grande. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Verusca Lado, que está no telefone aí. Verusca, bom dia. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite, para a gente poder estar falando um pouquinho sobre esse assunto e esclarecendo para toda a população. Nós quem agradecemos aí a sua participação, é muito importante mesmo, Verusca. Para a gente começar, qual que é aí a análise do setor da saúde para essa nova, já é considerada aí uma nova onda de casos Covid? A gente acredita que sim, né? Se a gente for olhar para o ano passado, nessa mesma época, a gente está percebendo uma certa sazonalidade em relação à Covid, que ela vem aumentando em alguns estados entre outubro e novembro e chega em Campo Grande por volta de dezembro e janeiro. Foi assim o ano passado e a gente está percebendo agora o mesmo modo, né, de operação em relação ao aumento de casos. A circulação de uma nova subvariante, ela sempre traz risco de aumento de casos para todo o país, né, e para todo mundo. Então, é isso que veio acontecendo em alguns outros países. Chegou no Brasil por volta quase no finalzinho do mês de outubro, em alguns estados, e esse número de estados ele só vem ampliando a proporção, né? Então, cada dia, cada semana, a gente percebe que essa subvariante ela já vem circulando em alguns outros estados e ela está sendo responsável pelo aumento de casos. Então, sim, a gente acredita que possa ser uma nova onda, né? Ainda é uma doença nova que praticamente a gente aprende com ela diariamente. Verusca, em relação aí às pessoas que estão sendo confirmadas e com casos que se agravam e vão precisar de internação, vocês conseguem aí detectar se há casos de pessoas não vacinadas ou pessoas que não tomaram as doses de reforço? O que vocês já diagnosticaram? Sim, uma parcela da população, quando a gente percebe que está internada, a gente procura saber qual é a situação vacinal dela, né? Inclusive até em relação aos óbitos. Então, ela é bem proporcional, assim, praticamente metade do que está internado, ele tem muitas vezes as 2 doses, mas tem uma outra parcela que não tem nenhuma dose de vacina ou está em atraso, né? Tomou as 2 doses, mas não fez nenhuma dose de reforço. Então, tem nesse perfil de internados, a gente percebe que sim, tem uma parcela da população que ainda não tomou nenhuma dose de vacina. E aí a preocupação... E tem aquelas situações onde o paciente ele tem muita comorbidade e a faixa etária é muito avançada, né? Então, também por conta dessa faixa etária avançada e as comorbidades decorrentes dessa faixa etária, acaba tendo um risco maior, mesmo estando, às vezes, com 3 doses de vacina. Então, era isso que eu ia lhe perguntar na sequência, a questão das comorbidades. No último boletim que foi epidemiológico emitido aí pela Secretaria do Estado, constou Campo Grande aí na última semana com 4, deixa eu ver aqui, não, no estado, né? Campo Grande com 3 mortes, uma foi dia 11, não é na última semana, mas 2 aí, entre elas as pessoas todas com comorbidades, né? Uma de 68 anos, agora tinha um homem aqui com 47, quer dizer, é uma pessoa considerada ainda jovem, né? Mas com várias comorbidades, diabetes, imunossupressão, obesidade. Então, a gente sabe aí que essas pessoas requerem um cuidado maior. Você acha que esse é um momento de essas pessoas que já têm alguma doença pré-existente, de aderir ao uso de máscara de forma consistente aí? Com certeza, né? A gente, quando retirou a máscara aqui em Campo Grande, a gente manteve a recomendação de que pessoas que tenham comorbidade, principalmente essas que fazem do grupo de risco para a Covid, e essas comorbidades que você citou, desse rapaz de 47 anos, são as comorbidades que mais a gente teve evidência na Covid de casos graves, que é o diabetes, imunossupressão e obesidade. Então, essas pessoas, né, a gente sempre está recomendando que façam uso da máscara de forma constante. Não só quem tem comorbidade, mas as gestantes, puérperas, precisam fazer uso da máscara constantemente, independente da recomendação do município de retirada do uso de máscara.
Então, a máscara, ela é uma medida de proteção muito eficaz para esse público, principalmente para essas pessoas que a gente citou, claro, incluindo aí também os idosos. É muito importante, principalmente para se dirigir no transporte público. São pessoas que, infelizmente, vão ter o quadro agravado decorrente da infecção pela Covid. Então, o recomendável é que eles realmente permanecessem de máscara o tempo todo. Então, a gente percebe aí um certo relaxamento da população em relação a isso, né? Porque foi aquele grande susto lá em 2020, 2021, e depois as pessoas deram aí uma relaxada. Há poucos dias eu estive numa unidade de saúde acompanhando uma pessoa idosa e dentro da unidade de saúde eu percebi que poucas pessoas usavam a máscara e é um ambiente em que é ainda exigido o uso, né? Sim, a vacina também trouxe essa tranquilidade para toda a população, né? Se a gente for comparar os dados de 2021 com 2022, a gente percebe que a letalidade da doença ela foi muito baixa em 2022 por conta de todo o processo de vacinação iniciado em 2021. Então, a vacina ela trouxe um pouco mais de segurança para toda a população, para nós também, claro, né? Então, ela foi, com certeza, a grande responsável pela redução das internações e dos óbitos. Então, a gente chegou a ter, em tempos ruins, assim, de pandemia, 140 óbitos por semana, né? Numa semana epidemiológica. E agora a gente está mantendo 2, 3 óbitos por semana. Então, mas a questão de relaxar realmente é os benefícios que a vacina trouxe. Mas, claro, a gente sempre mantém essa recomendação para que esse público, né, tenha um cuidado especial com ele mesmo. Né? Verusca, para a gente encerrar, como é que está aí a oferta de vagas na rede de saúde, na rede hospitalar em Campo Grande? Porque ontem nós trouxemos uma informação aqui, a Santa Casa, que é o maior hospital que atende pelo SUS no estado, estava com superlotação na área de decisão clínica dos pacientes não críticos lá, que é a área verde, né? Ali são vagas para 20 e poucas pessoas, 25, se eu não me engano, tinha 71 pessoas, todas do SUS. Então, estava uma correria muito grande lá, segundo o pessoal da Santa Casa. Como é que está isso nesse momento, se a gente está começando aí a enfrentar esse problema com a Covid novamente? Em relação à Covid, a gente tem hoje 5 pacientes internados com a doença, né? Claro que existem também outras síndromes respiratórias que possam ter internação, mas referente à Covid, a gente está com 5 pacientes de Covid. A questão dos leitos, ela na verdade volta àquela situação anterior à pandemia, né? Então, onde a gente, infelizmente, nesse período todo de pandemia, houve redução de cirurgias eletivas, houve um quadro mais agravado daquelas pessoas que têm comorbidade. Então, hoje as cirurgias voltaram ao normal. Então, a gente tem uma situação grave no município que é a questão do trauma, né? Trauma de acidente de trânsito. Isso sobrecarrega todo o sistema hospitalar. Então, assim, a nossa taxa de ocupação, ela está como sempre esteve em 2019, vamos dizer assim, entre 95% e 97% de ocupação. E aí agravado pela gravidade, né, dos casos pós-Covid. Sim, com certeza, né? Alguns pacientes agravaram nesse período, não fizeram tratamento, né, por conta da pandemia, e agora estão retornando, buscando atendimento, buscando as cirurgias e a retomada normal de todo esse fluxo. Claro que a gente vai ter uma lotação maior, mas claro que se a gente perceber que realmente está tendo um aumento de casos, e principalmente de internações em relação à Covid, a Secretaria vai tomar algumas medidas para retorno de alguns leitos, né? Isso faz parte de todo o processo da pandemia. Os leitos acabaram reduzindo por conta da baixa internação, né? Então, hoje a gente está com pouco paciente internado em relação à Covid, graças a Deus. De vacina. Mas a Deus gente, e a ciência, né? Com certeza. Mas a gente monitora isso diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde para que, se a gente precisar de alguma estratégia, ela seja adotada em tempo rápido. Verusca Lado, Superintendente de Vigilância em Saúde de Campo Grande, muito obrigada pela sua participação e fico alerta aí para as pessoas que ainda não se vacinaram, buscarem aí as unidades de saúde e, por favor, usem máscaras em ambientes fechados, porque essa variante aí, se dissemina muito mais rápido, né? Isso mesmo, essas são as recomendações também do Ministério da Saúde, nós, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, para toda a nossa população, né? Um bom dia para você, Verusca. A todos aí também.